Estou me preparando para uma caravana da Novo Tempo em Ipatinga, Minas Gerais. E aí por isso que você está me vendo aqui em um local diferente. Eu não queria deixar você sem a lição de sábado, sem antecipar a lição para o sábado, então eu preferi gravar aqui do hotel mesmo, para que você possa ter a lição desde sábado e poder estudá-la com mais tempo durante a semana. Combinado? Então vamos seguir adiante no nosso estudo, que o título é Vivendo pela Fé. Você deve ter percebido que eu intitulei a thumb desse vídeo como Salto no Escuro. Por quê? Porque para muitas pessoas a fé é uma espécie de salto no escuro. Você acredita em algo para o qual você não tem certeza alguma. Porém, isso não é verdade, tá? A fé ela não é um salto no escuro, porque a fé se apoia em evidências. E esse é um dos tópicos que abordaremos nessa semana. A nossa fé se apoia em evidências. Veremos também o significado de fé e vamos aprender também o que é uma fé robusta de acordo com Jesus. Uma outra coisa que eu vou ajudar você nessa semana é como devemos lidar com a incredulidade, como devemos proceder nos momentos de dúvidas. Então eu acredito que a lição dessa semana vai ser uma bênção para você que quer aprender a viver pela fé. Vamos começar o nosso estudo aqui com a parte de domingo e a pergunta de número 1, que diz o seguinte: mesmo na época de Jesus, alguns pediam um sinal de que ele era, de fato, o Filho de Deus, embora muitos sinais já tivessem sido dados. Como Jesus respondeu ali em Mateus capítulo 8, versos 11 e 12? A resposta foi a seguinte: Jesus disse que não lhes daria mais sinais além dos que foram dados. Ele não faria um espetáculo para satisfazer a curiosidade deles. Perceba que, de acordo com a lição, o que os líderes religiosos precisavam não eram de sinais, porque eles tinham sinais de sobra. Eles precisavam de uma renovação espiritual. A pessoa pode ter o sinal e o milagre que for diante dela. Se ela não passar por uma renovação espiritual, se essa pessoa não for convencida pelo Espírito Santo, os sinais não vão adiantar. Outra coisa que nós aprendemos aqui, Deus não está disposto a dar espetáculo. Quando Deus faz milagres, sinais, prodígios, isso há um propósito salvífico, um propósito de comunicar a vontade dele e comunicar o plano de salvação. Então os milagres nunca foram um fim em si mesmos, para satisfazer curiosidade. Então nós precisamos ter isso em mente, que a renovação espiritual é aquilo que o ser humano mais necessita para poder crer em Deus. E Jesus disse em João 20, 29, algo muito importante, que foi o seguinte: bem-aventurados ou felizes são os que não viram e creram. Isso significa que mais importante para Deus é que você creia, mesmo que você não tenha tido a mesma experiência, por exemplo, que os israelitas, com todos aqueles sinais. E se você parar para pensar, Deus tinha propósitos muito nobres, obviamente, em dar aqueles sinais e milagres, em fazê-los passar pelo Mar Vermelho e enviar as pragas do Egito. Porém, isso não impediu que o povo se apostatasse mais de uma vez. Por quê? Porque sinais e maravilhas, mesmo sendo importantes no processo de revelação de Deus e no processo comunicacional de Deus, se a pessoa que entra em contato com isso não passar por uma renovação espiritual, esses milagres, esses sinais não vão adiantar. Só que tem um detalhe que nós devemos considerar aqui. Deus não pede uma fé cega. É isso que é o detalhe. A mesma Bíblia que nos dá uma definição de fé e que diz que fé é crer nas coisas que se esperam e ter convicção nos fatos que se não veem, a mesma Bíblia diz que devemos prestar um culto racional a Deus. Vamos ver esses dois textos? Vamos lá. Primeiramente, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Olha a definição de fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem.
Isso é fé de acordo com a Bíblia. É você ter certeza daquilo que você espera e ter convicção de coisas que você ainda não viu. Você sabe que elas vão acontecer porque Deus prometeu. Então fé é você decidir crer. Só que fé não é fideísmo. O que é o fideísmo? É a crença de que não importa a justificativa para algo, para alguma crença ou crendice, você crê e pronto. A fé bíblica não é assim. Porque essa definição de fé, ela é acompanhada de uma explicação interessante em Romanos 12, 1 e 2. E eu vou mostrar aqui para você. A fé bíblica de Hebreus 11, 1, ela não é fideísmo, ou seja, crer mesmo que não se tenha evidência alguma. Romanos 12 diz o seguinte no versículo 1, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, apresentar o corpo em sacrifício vivo a Deus é um culto racional. Então, a fé bíblica ela é racional, porque ela se baseia em evidências. Óbvio, sempre haverá espaço para a dúvida. Primeiro porque temos uma natureza pecaminosa e isso nos limita para compreendermos as realidades da vida e a realidade espiritual mais ainda. Segundo, nós temos as melhores respostas no texto bíblico para a realidade da vida, para o conflito entre o bem e o mal, porém nós não temos todas as respostas. Não porque as respostas não existem, mas porque nós não estamos ainda capacitados antes da glorificação para entendermos estas respostas. Então sempre haverá espaço para a dúvida. O que você precisa fazer é fortalecer a sua fé quando surgir os momentos de dúvidas. E isso nós vamos ver aqui ao longo da semana, tá? Vamos para a parte aqui de segunda-feira. Aqui na parte de segunda-feira temos as perguntas 2 e 3. A pergunta 2, na verdade, é um pedido, é uma atividade que a lição nos dá. Compare como Jesus descreveu a fé de seus discípulos em Marcos 4:40 com a fé de uma mulher de Mateus 15, 21 a 28. Eu comparei e o que eu escrevi aqui que você poderia colocar? Em Marcos 4:4 mostra a falta de fé por parte de seguidores de Jesus. Já em Mateus 15, 21 e 28, mostra muita fé da parte de uma não seguidora de Jesus. Olha que lição especial que nós temos aqui. O fato de alguém seguir a Jesus não significa que essa pessoa tenha uma forte fé em Jesus. Outra lição, nem sempre quem segue a Jesus tem mais fé. Ou seja, uma mulher cananeia, Jesus disse que ela tinha mais fé nele do que os próprios seguidores dele, que conviviam com ele. E aqui nós vamos para a pergunta número 3. Leia Lucas 7, 1 a 10. O que esse relato nos ensina sobre fé? E aí eu escrevi o seguinte: nem sempre quem segue a Jesus tem mais fé nele. Isso é muito sério. Isso é duro para nós. Jesus está dizendo, nesse contexto, que pagãos, quando entram em contato com uma evidência acerca de Jesus, creem mais em Jesus do que nós que temos muitas evidências acerca de Jesus. Não é triste isso por um lado? Mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque o Espírito Santo alcança a todos. Olha o que Cristo falou em Mateus 8, 11 e 12. Sugiro que você use esse texto na lição aqui de segunda-feira, para você ilustrar esse tópico aqui, ó. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Verso 13, então, disse Jesus ao centurião romano, não é? Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Que coisa impressionante. Jesus prova aqui que realmente nem sempre quem segue a ele, Jesus, tem mais fé nele. Jesus disse que por causa disso, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com heróis da fé
porque mesmo não sendo parte do povo de Deus, tiveram mais fé em Jesus do que aqueles que já eram parte do povo de Deus. E ao passo, Jesus diz assim, ao passo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é muito sério. Deus valoriza a fé de cada pessoa. Jesus vê a fé de cada um e ele sabe o nível de fé que cada um tem nele. E ele valoriza muito isso. Uma outra coisa importante, nós, como eu falei antes, a fé, ela não é algo que você crê simplesmente do nada. Ela tem base, né? Ela tem razões para existir. Só que você vai ter que, em certos momentos de dúvidas, submeter a sua razão pecaminosa à lógica e à razão de Deus. O que acontece? Em Isaías 55, 8 e 9 é dito que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são infinitamente superiores aos nossos. Então você tem que crer nisso. Uma coisa que me ajudou muito a compreender esse aspecto foi a diferença entre o uso magisterial e o uso ministerial da razão. Foi Martinho Lutero quem falou a respeito, e eu li isso num livro de William Lane Craig, um livro dele sobre apologética. Eu acho que é apologética para questões difíceis da vida. E eu li há algum tempo esse livro, e olha como que você usa a razão, sendo um cristão e tendo fé. O uso magisterial da razão é o uso indevido da razão, e o uso ministerial é o uso correto. Então tem o uso incorreto e o uso correto. O uso magisterial da razão, que é o incorreto, é você fazer da razão um magistrado que determina o que é certo e o que é errado e o que é digno de fé ou não. Esse é um uso magisterial da razão, ou seja, como um magistrado. E é um uso inadequado de acordo com Martinho Lutero. Já o uso ministerial da razão é o uso adequado. Você racionaliza, sim, raciocina, na verdade, sobre as coisas, mas quando você não conseguir entender plenamente como que a vontade de Deus se encaixa com a sua ou vice-versa, você faz um uso ministerial da razão, ou seja, você usa ela como serva de Deus. A razão não será magistrada, ela será a serva. Por isso o uso ministerial dela. Tá bom? Então faça isso. Veja, a Bíblia não manda ignorar a razão. Nós já vimos em Romanos 12:1 que o culto tem que ser racional. Em Isaías 1:18, Deus faz um convite, vinde e arrazoemos, ou seja, vamos discutir esse assunto. Então o Criador da razão quer que você use a razão. É na razão que o Espírito Santo convence você de que você precisa racionalmente aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Porém, faça um uso ministerial da razão, ou seja, que ela seja serva da palavra de Deus e não faça um uso magisterial da razão. Não torne a razão uma magistrada da palavra de Deus. Não faça da palavra de Deus uma serva da sua razão, porque a sua razão e a minha são pecaminosas, são falhas, são corrompidas, tá bom? Então eu espero que este conceito tenha ajudado você. Vamos para a parte de terça-feira, pergunta de número 4. Leia Efésios 2:8. Qual é o papel da fé na salvação? Por que é impossível dizer não tenho fé porque Deus não me deu isso? Eu respondi aqui essa primeira parte, né? Qual é o papel da fé na razão? A fé, o que diz Efésios 2:8? Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé é um presente de Deus. Agora, não é a fé que te salva. Quem te salva é Jesus Cristo. A fé, e aí qual foi a resposta que eu escrevi aqui, se você quiser anotar, ó, é a mão com a qual nós pegamos o presente da salvação que Deus nos deu. Essa foi a resposta que eu coloquei na pergunta 4. A fé tem este papel. Ela é a mão com a qual você pega, se apropria do presente da salvação que Deus te deu através de Jesus Cristo.
O Espírito Santo desperta em nós a fé, uma resposta aos apelos dele ao nosso coração. Agora, o que você precisa ter em mente aqui? A fé, ela não é sentimento. Ela envolve sentimento, sim, mas ela não é sentimento. Por quê? Sentimentos são instáveis. Às vezes você está bem, às vezes você não está bem, às vezes você está com alegria, às vezes com tristeza, às vezes com amor, às vezes com ódio. Os sentimentos são instáveis. Então, o que é fé? Se fé, de acordo com Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, fé é confiar em Deus. Mesmo que você não o veja, e mesmo que em certos momentos você esteja passando por situações de tempestade em sua vida. Então, ter fé é você confiar em Deus nos bons momentos e nos maus momentos. Os sentimentos fazem parte da nossa vida, nós somos seres emocionais, porém os sentimentos não podem dominar a nossa experiência religiosa e nem o nosso relacionamento com Deus. Neste caso, a razão, mais especificamente a lógica bíblica, deve ser a magistrada, não a nossa razão. Ela que deve atuar. Então, tem momentos que você vai se sentir longe de Deus, porque os teus sentimentos são instáveis, mas você vai até a Bíblia como guia e vai lembrar, por exemplo, que a Bíblia diz que Deus está perto dos seus filhos, Salmo 34:18, não é? Então, nesse caso, você sente, porém, você se guia pela Bíblia. Você sente uma fé maior, momentos com a fé menor, mas você tem como guia não o teu sentimento, mas a palavra de Deus. Quarta-feira, aqui na parte de quarta-feira, pediu para estudar Hebreus 11 e responder uma série de perguntas de forma pessoal. Então eu não fiz isso. O que eu fiz aqui? Eu intitulei a lição de quarta 7 dicas para você fortalecer a sua fé. E eu vou apresentar para você essas 7 dicas que eu encontrei na lição 6, mas eu acrescentei uma a mais. E eu peço que você assista porque vai ser muito importante você conhecer essas 7 dicas. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, você tem que fazer isso. Porque assim eu posso notificar você acerca de bons conteúdos, novos conteúdos. E quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, você me ajuda a fazer com que o canal vá mais longe. Tá bom? Então, não deixe também de compartilhar. Talvez você tenha um grupo de igreja. Pois compartilha o link. Vai ali, clica em compartilhar, copiar link e coloca lá no grupo do WhatsApp. E diga para esses irmãos, olha, o Leandro hoje gravou a lição de um quarto de hotel, porém normalmente ele apresenta slides de uma forma bem didática para entender a lição, então vale a pena assistir. Então recomende para as pessoas, compartilhe com elas, assim você me ajuda a fazer esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Vamos então para 7 dicas para você fortalecer a fé. Dica de número 1, esteja disposto a cooperar com Deus. Em que sentido? Em Mateus 17:20, nós vemos que Jesus diz aqui nesse texto que nós devemos crescer num relacionamento com Deus. Então isso envolve uma cooperação da nossa parte. Jesus disse que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, faremos grandes coisas. Então, cabe a nós cooperarmos com Deus e estarmos com o coração aberto, disposto, para que Ele faça esta fé se desenvolver em nós. Então, a primeira coisa que você precisa ter é disposição de cooperar com Deus. Não cooperar com Ele para adquirir a sua salvação, mas cooperar com Ele para fortalecer a sua fé, porque a salvação Cristo já adquiriu por você. Tá bom? Segunda dica, assuma o compromisso de ler e estudar a Bíblia e orar todos os dias. Olha o que diz Romanos 10:17. Por que às vezes a nossa fé vacila? É porque nós nos esquecemos do que está aqui em Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação.
e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quanto mais contato com a Bíblia, mais fé. Quanto menos contato com a Bíblia, menos fé. Então, quanto mais você assiste pregações, quanto mais você dedica o seu tempo para assistir no YouTube vídeos como este que eu estou te apresentando, mais você está desenvolvendo a fé. Porque você está tendo contato com a Bíblia, está tendo contato com o estudo da lição, com temas doutrinários, com a pregação da palavra de Deus. Então é por isso que você precisa dedicar tempo de qualidade para a leitura e estudo da Bíblia e a oração. Sem leitura, estudo da Bíblia e oração, não tem como nós mantermos uma fé saudável e robusta. Então essa é a segunda dica, para você fortalecer a fé. Terceira dica, peça a Deus que aumente a sua fé. Isso aqui é muito importante. Você precisa ser honesto com Deus, honesta com Deus e reconhecer quando a sua fé está pequena. Agora, você pode, assim como o pai deste menino em Marcos 9, o pai de um menino possesso queria que Jesus curasse o seu filho. Porém, esse homem precisava ter mais fé em Jesus. E sabe o que ele fez? E Jesus não o criticou por isso. Pelo contrário, isso foi registrado na Bíblia para mostrar o que você e eu devemos fazer quando falta a fé em nós. Aqui eu já respondo a uma pergunta: o que fazer quando temos falta de fé? Marcos 9, 24, ó, diz o seguinte, ó. Primeiro Jesus falou o seguinte, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Então Jesus prometeu que aquele que crê, tudo é possível para ele. Marcos 9, 23. E aí vem a confissão do homem, que deve ser a sua e a minha também, para que Deus possa nos ajudar. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Mas aí tem um detalhe, ó. Ajuda-me na minha falta de fé. Então você tem que pedir a Deus que aumente a sua fé. Né? Pedir para Deus aumentar a sua fé. E isso envolve reconhecer, dizer o seguinte: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda para crer mais. E em Lucas 17:5, olha o que os apóstolos disseram, ó, aumenta-nos a fé. Então faça esse pedido para Deus. E Deus vai te atender, porque de acordo com Efésios 2:8, a fé é um dom de Deus, é um presente que Ele dá. Então muitas vezes não temos mais fé porque não pedimos. E também porque, obviamente, não exercitamos, tá bom? Quarta dica, não se afaste de Deus só porque tem questionamentos. Não tem sentido se afastar de Deus só porque você tem questionamentos ou dúvidas. Eu lembrei agora de algo que eu li também no livro de William Lane Craig sobre apologética. Todos nós, e até tem um sermão com base nesse capítulo, todos nós temos uma sacola de dúvidas. Como que nós lidamos com a dúvida? Não é se afastando de Deus. É fazendo o seguinte, imagine que você tem uma sacola e dentro dela um monte de dúvidas. A postura saudável não é você jogar fora essa sacola ou negar que essa sacola de dúvidas existem. A postura saudável e funcional é você de vez em quando tirar essa sacola da prateleira, pega uma dúvida, coloca a sacola de volta e trabalha com esta dúvida até solucioná-la. Vai ao texto bíblico, lê bons livros, trabalha com esta dúvida. Depois você vai à sacola de dúvidas de novo, tira mais uma dúvida, trabalha com ela enquanto deixa a sacolinha lá na prateleira e assim você faz até tirar as suas dúvidas. Lembre-se que grandes homens e mulheres já tiveram as mesmas dúvidas que vocês e saíram vitoriosos diante da dúvida. Então você também pode, basta você querer e decidir. Então aproveite-se dessa ilustração da sacola de dúvidas e aplique a sua vida e passe essa ilustração também para os seus alunos da Escola Sabatina. Por falar nisso, antes de seguirmos adiante, eu relembro você que eu lancei há pouco tempo um e-book, Como Estudar e Ensinar a Lição da Escola Sabatina. Centenas de pessoas já estão sendo abençoadas com este e-book.
Por quê? Nele eu ensino como que você estuda a lição com mais proveito e ensino quem é professor de escola sabatina ou professora a tornar a lição mais compreensível e acessível para os alunos. Então, se você ainda não adquiriu este e-book, nas horas apropriadas, obviamente fora do horário do sábado, vá no link aqui da descrição e garanta o seu. Você não vai se arrepender de ter esse material para você. Seja você um aluno, professor ou líder da escola sabatina. Vamos aqui para a dica de número 5, das 7, para nós fortalecermos a nossa fé. Responda ao Espírito Santo e peça mais da presença dele em sua vida. Quando o Espírito Santo despertar fé em você, você vai aproveitar em que ele vai despertar mais fé e vai fortalecê-la de imediato. Vai exercitar de imediato. Então, quando você sentir que ele fortaleceu, vá à Bíblia, ore, faça qualquer coisa espiritual que venha fortalecer a sua fé. Então, é dessa forma que você responde ao Espírito Santo e, óbvio, você pede mais da presença dele. Todos os dias, pede para o Espírito Santo ser o seu companheiro, o seu ajudador, o seu outro consolador. Sexta dica, exercite a fé. Exercitar a fé é você decidir crer todos os dias. Nós temos que tomar uma decisão, amigos, de crer ou de não crer. Considerando que Jesus Cristo nos incentiva a termos fé nele, é mais inteligente decidirmos crer do que não crer. Então, tanto para crer quanto para descrer, nós requeremos decisão. Então, vamos optar por aquilo que é mais saudável e funcional e que proporciona mais significado à nossa vida. Decidir crer é mais saudável, mais funcional. E sétima dica para você fortalecer a fé: pregue o evangelho por meio do seu dom espiritual. Isso aqui é vital. Eu garanto para você, Deus me manteve na igreja porque ele me ajudou a eu exercer meus dons espirituais. Se não fosse isso, estaria muito fraco, ou nem sei se estaria na igreja hoje. Então, trabalhar para Cristo é fundamental, porque sem isso a nossa fé esfria. E o uso dos dons espirituais tem um papel fundamental neste processo. Olha o que diz Efésios 4, 11 a 13, eu vou ler para você. Por que você não pode ser um cristão que esquenta banco na igreja? Você tem que fazer alguma coisa. O texto diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui menciona alguns dos dons espirituais. Agora olha o propósito do exercício desses dons, ó. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então é fundamental que você exerça o seu dom espiritual para aperfeiçoamento dos santos e para o seu desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando você exercita o seu dom espiritual e contribui para a edificação do corpo, a sua fé está sendo edificada. Então muitos têm pouca fé porque trabalham pouco na igreja. Quero uma outra observação: muitos ficam reclamando muito da igreja porque fazem pouco. Quem trabalha, ele tem menos tempo para olhar para os defeitos da igreja e vai olhar mais para as virtudes. Ele não vai negar, não vai ser um negacionista, dizer que não tem defeitos e problemas, porque tem, mas ele vai estar tão focado na missão que ele vai mais trabalhar do que reclamar. Seria bom você fazer um sermão sobre isso para a sua igreja. O que você acha? Ensinar a trabalhar mais e reclamar menos. Dá esse insight também para os seus alunos na lição da escola sabatina. Vamos agora para a parte de quinta-feira. E aí vamos aqui concluindo a nossa lição da semana. Na parte de quinta-feira, a lição fala da fé de Jesus. Qual seria o correto em Apocalipse 14, 12? Fé de Jesus ou fé em Jesus? Na verdade, as duas coisas estão corretas e se complementam. Vamos ler aqui Apocalipse 14, 12, e aí eu vou lhe explicar aqui já as perguntas 6, a pergunta 6, depois a pergunta 7 da lição. A pergunta 6, que tem a ver com Apocalipse 14, 12, a pergunta 6 diz assim, ó:
Leia Apocalipse 14, 12. O que significa ter a fé de Jesus? Vamos ler aqui. Diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, né? Os santos são os crentes convertidos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Na versão Almeida, revista, a versão Almeida corrigida e fiel, está a fé de Jesus. Aqui na Almeida atualizada, a fé em Jesus. Qualquer uma das traduções está correta. Você deve ter fé em Jesus, mas também a fé de Jesus. E o que é a fé de Jesus? E aqui eu coloquei na resposta e você pode anotar para você utilizar na sua lição. A fé de Jesus é aquilo que Jesus cria. Doutrinas ensinadas e defendidas por ele. Esta é a fé de Jesus. Tá? Então você tem que ter fé em Jesus como seu Salvador, como Deus, mas ao mesmo tempo tem que ter a fé de Jesus, ou seja, crer nas coisas que ele ensinava e defendia. E isso envolve, grava isso aqui, aceitar todas as Escrituras. Se você quer ter a fé de Jesus, você não pode ser adepto da ideia de que o que importa é o Novo Testamento e não o Antigo Testamento. Não. A revelação, a regra de fé e prática de Jesus era o Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma continuidade da revelação de Deus e não uma substituição do mesmo. Tá? Então esse texto de Apocalipse 14 mostra que os filhos de Deus, pouco antes da volta de Jesus, eles serão caracterizados pela obediência aos mandamentos e pela fé em Jesus ou fé de Jesus. Então percebe? Fé e obediência, fé e obras estão de mãos dadas. Essa separação que existe no meio cristão entre fé e obras, ela não é bíblica. Óbvio, a separação é justificável e correta quando o assunto é justificação. Nós não somos justificados pelas obras, como diz Efésios 2, 8 e 9. Porém, no aspecto da santificação, a separação entre fé e obras é errado. Por quê? Porque Efésios 2,10 diz que nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Tá? Então, cuidado com esta definição de graça que mais parece uma desgraça e que está arrastando muitos cristãos a uma incompreensão indevida sobre a doutrina da salvação, sobre a doutrina da lei e, consequentemente, sobre a doutrina do juízo. Pergunta de número 7. Leia Mateus 26, 36 a 42. O que este momento crucial nos revela sobre a fé de Jesus? Quando você analisa o evento de Jesus no Getsemane, o que esse texto nos revela sobre a fé de Jesus? Eu escrevi aqui o seguinte, que a fé de Jesus era de um nível tão alto que o fazia se submeter totalmente à vontade do Pai. Ele disse para o Pai no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice de sofrimento, porém não seja como eu quero, e sim como tu queres. Na vida de Jesus encontramos a melhor explicação do que é uma fé robusta e verdadeira. É se submeter totalmente à vontade de Deus, crendo que Ele é Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós, e não apenas o que Ele sabe o que é melhor, crer que Ele quer o melhor para nós. Então, fé envolve crer de forma racional, porém fé também é sinônimo de submissão. E você e eu precisamos pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a imitarmos a Jesus nesse aspecto também, de submetermos nossas vontades a Deus, independentemente das nossas vontades. E eu finalizo a parte de sexta-feira lendo um dos trechos para você. Vou ler aqui o trecho do livro A Ciência do Bom Viver, página 105, dos trechos que eu li, aqui dos dois. Eu queria destacar este para finalizarmos o estudo com chave de ouro. Diz assim, coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a alma que sente não ser nada, mas confia inteiramente nos méritos do Salvador. Olha só. Pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo
e ele a segurará com mão que nunca a soltará. Então você quer se tornar forte, invencível, diríamos assim, e ser uma pessoa de fé constante. Então o que você vai fazer? Primeiro vai reconhecer que você é um pecador e que sem Deus você não é nada. Você vai ser humilde. E depois você vai, pela oração e pelo estudo da Bíblia e pela fé constante na presença de Deus, fortalecer a sua relação com Ele. E aí, diz aqui o texto, você vai estar segurando na mão de Jesus e Ele nunca vai soltar a sua mão. Então faça a sua parte, que é mínima, porque Deus está fazendo e fará a parte dele. O que essa lição falou ao seu coração sobre a fé? Escreve aqui nos comentários para eu saber. O que essa lição falou para você sobre a fé? O que o Espírito Santo disse a você nessa lição? Teve algum momento da lição em que o Espírito Santo te deu um insight diferente? Coloca aqui nos comentários, porque eu gosto de ler os comentários e de responder aos comentários dos meus internautas. Eu quero ver o que o Espírito Santo disse para você. E repito, se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal e também de ativar o sininho das notificações. Vá até a descrição do vídeo para você ver ali link que eu deixei para você, e eu desejo que Deus lhe dê um sábado muito feliz, um domingo muito abençoado e uma semana cheia de alegrias e de expectativas agradáveis. Um abração e até o nosso próximo encontro.